a apresentação do plano de governo. Os demais candidatos já foram sorteados, então o candidato Tarcísio Pimenta fará a apresentação do plano de governo em 2 minutos e o candidato Jonatas Monteiro terá 1 minuto e 30 segundos para réplica. Candidato Tarcísio Pimenta. Continuar investindo no social, prosseguir os investimentos na educação, na saúde e ter a oportunidade de poder governar realmente os 4 anos, que não tive. Infelizmente, por acordos políticos que honrei, só consegui governar 1 ano. Os 3 anos eu tive que honrar esses compromissos que depois passaram uma borracha, mas política é assim mesmo, a gente tem que prosseguir. Continuar investindo, como já disse, em áreas essenciais, o projeto de educação não pode parar, o projeto de saúde tem que ampliar. Eu fico, às vezes, imaginando, o Minha Casa Minha Vida. Que belíssima ideia do presidente Lula, abraçada pela presidente Dilma. Mas se nós, do governo municipal, não quiséssemos absorver esse projeto, ele não viria para a feira. Criamos as EIs, Zonas Especiais de Assistência Social. A prefeitura abriu mão, renunciou a impostos. ITBI, ISS da Construção Civil, IPTU, abrimos mão. Isso nos impediu de prosseguir com calçamento, com outras obras tão cobradas. Mas atuamos na área social, dando condições para que a habitação popular pudesse realmente existir na nossa cidade. Vou ter que pagar o restante dos viadutos. Vou ter que pagar. Não está na minha cota de obras, mas vou ter que pagar e vou ter que dizer ao povo que essa também é uma grande obra do governo atual, porque estou pagando o débito do viaduto. E prosseguir a administração com as intervenções necessárias. Candidato. Candidato Jonatas Monteiro, 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Bom, o problema começa daí, dos compromissos. Bom, se a avaliação é que houve compromissos que inviabilizaram o governo, esses compromissos só demonstram que a prioridade do governo não era a maioria da população. E aí, de fato, cabe ao candidato prestar contas a com quem se comprometeu. Efetivamente, não foi com o povo nesse sentido. Se houve problemas de governo, houve problemas pelo tipo de política feita e pelo tipo de compromisso estabelecido. O que nós propomos, esse é o principal ponto de crítica que nós fazemos, aos diferentes programas que estão sendo apresentados nessa eleição, é porque nenhum deles propõe estabelecer como prioridade, como eixo da cidade, como a necessidade de inversão da lógica da cidade, a participação direta das pessoas. Nós achamos que existe essa possibilidade, isso funcionou e funciona bem já em outros municípios e, portanto, é possível de ser aplicado aqui em Feira de Santana. Eu desafio o candidato a mostrar qualquer iniciativa do seu governo que foi baseada em consulta popular direta, baseada em participação direta. Essa é a nossa crítica e continua sendo a crítica ao programa de governo apresentado. Ele não se sustenta naquilo que deve ser o eixo de uma cidade, a maioria. Tanto a maioria porque o interesse público, como também a maioria reconhecida na sua diversidade. A maioria que é diferente entre si, que precisa ser reconhecida nisso na cidade. Nem o modelo de micareta foi rediscutido, para citar um caso mínimo, que deixou de lado, por exemplo, os artistas locais da cidade. Para citar um caso onde nem isso, os setores locais foram chamados à participação. Tempo esgotado, candidato. Candidato Tarcísio Pimenta, 1 minuto para a tréplica. Provavelmente o professor Jonatas não deve ter lido, ou sua assessoria não deve ter lhe passado, que o orçamento ele é participativo e discutido com as comunidades. Inúmeras reuniões e encontros aconteceram tanto na sede como na zona rural. Se o professor não teve conhecimento, eu lamento. E as discussões acontecem com segmentos da sociedade. Professor, inúmeros conselhos em Feira de Santana existiam no papel, eu implantei. A começar pelo Conselho de Cultura, e outros que não funcionavam. Agora, eu falei, e o professor não entendeu, de uma coisa chamada traição.
traição em política. Eu não falei em trair o povo. Eu falei em traição dentro de grupo político. Possa ser que Vossa Excelência não tenha passado por essa experiência. Tempo esgotado. Obrigado, candidato.